Prepare-se para uma das mensagens mais urgentes para a nossa geração. Diante de conflitos globais crescentes, crises humanitárias e sinais na natureza que desafiam a ciência, muitos se perguntam: o que está acontecendo? Neste vídeo, o pastor Joan Ribbe faz uma análise profunda das profecias bíblicas conectando as escrituras aos acontecimentos recentes no cenário mundial. Você verá a perspectiva bíblica sobre o aumento das tensões entre nações e potências globais, a frequência de abalos sísmicos e fenômenos climáticos extremos. Não é tempo de ignorar os sinais. O tempo da graça exige atenção e a redenção está próxima. Descubra o significado espiritual destes eventos e como se preparar para o arrebatamento. Este vídeo é um alerta de esperança e preparação. Assista, desperte e compartilhe. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Referindo-se aos salvos, ele está falando, o arrebatamento está próximo. Ele manda a gente vigiar e orar, porque a vossa redenção está próxima. Eu vou ler de novo. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Qual é a diferença entre os salvos e os que não são salvos? Os que não são salvos são mundanos, eles só olham para esta vida e para este mundo. Ele está dizendo que nós não. Nós temos que olhar para cima, porque não é aqui que está a nossa redenção está em cima. Então eu leio mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Está próxima. Olha para essa pessoa e fala, está próxima. Tem que avisar, às vezes a pessoa está dormindo, dá um cutucão nela assim. Está próxima. Não cochila não. Apesar que, ao contar a parábola das 10 virgens, ele diz que tanto as 5 que eram loucas como as 5 prudentes tosquenejaram e adormeceram todas. É isso que nós estamos assistindo hoje, até com as igrejas. Elas estão tosquenejando, estão pegando no sono. As igrejas estão entrando num estado de sonambulismo, de letargia, em todos os... Mas ele disse, olhai por vós, vigiem e orem. Quando essas coisas começarem a acontecer. E essas coisas que ele falou não apenas começaram a acontecer, como eu diria para você que estão no esgotamento, estão no topo, no ápice do acontecimento. Ele disse, olhem para cima, levantai as vossas cabeças, porque está próxima a vossa redenção. Diga de novo para esta pessoa, está próximo, está muito próximo. Quantos creem nisso? Então vamos desocupar as mãos e dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, olhe para o céu, levante a sua cabeça, dá glória a Deus e aplaude. Está próxima a vossa redenção. Isso continua. Oh Pai, os nossos olhos estão postos em Ti. Nós não esperamos nesta vida, nem deste mundo. Nós esperamos da Tua vida e olhamos para o Senhor, esperamos do Teu reino. Sabemos que a nossa redenção está próxima. Então vem agora com Teu Espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e fale com cada vida aqui presente e com quem está à distância assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou pelo youtube.com/joanribe. Fala, meu Deus, no lugar do pregador, envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Que coisas Jesus Cristo previu e se refere? Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 26. Porque os discípulos queriam um dia, uma data para a sua volta. E Jesus disse,
daquele dia e hora ninguém sabe. Mas quando vocês virem essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque está próxima a vossa. Então ele deu os sinais. Ele descreveu uma época que iria anteceder ao arrebatamento dos salvos e a grande tribulação para os da terra. E ele diz aqui no versículo 6, naquela época, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, e dependendo do lugar do Brasil, é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Sobre essas guerras, houve mais conflitos nos últimos 100 anos do que toda a história da humanidade. Inclusive, nós nos lembramos perfeitamente, porque está muito perto de nós, a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial. A primeira matou 12 milhões de soldados e teve 20 milhões de mutilados. 12 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 20 milhões ficaram sem braços, sem pernas ou inválidos, mutilados. A Segunda Guerra, de acordo com cálculos atuais, matou 55 milhões de pessoas, entre soldados, civis, homens, mulheres e crianças. E os estudos confirmam que a maioria desses 55 milhões que morreram eram civis. Além de muita gente que foi mutilada, e a guerra traz como consequência um monte de doenças, porque acaba o saneamento básico, a água potável, o alimento limpo, começam muitas enfermidades e pandemias entre o povo. Esses números que eu acabei de falar para você, eles são subestimados, calculados por baixo, porque os arquivos soviéticos dizem que as suas perdas na Segunda Guerra Mundial foram superiores a 40 milhões de vidas, só de russos. 40 milhões de russos morreram na Segunda Guerra, segundo os arquivos da Rússia. Isso aconteceu há pouco tempo, Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vendo hoje, novamente, uma guerra transmitida ao vivo, com todos os seus horrores. E uma guerra que está afetando o mundo inteiro e tendo reflexos, inclusive, no Brasil. Eu peguei um avião, um homem sentou do meu lado e falou, você vê a minha região ali, planta muito amendoim. E agora parou a exportação, porque nós mandávamos muito amendoim para a Rússia. Muita gente vai ficar desempregada na nossa região, no interior do estado de São Paulo. O pãozinho que você come todo dia vai ficar bem mais caro, porque a Rússia e a Ucrânia são exportadores mundiais de trigo, e essas exportações foram cortadas por boicote até da OTAN, e vai faltar farinha de trigo, as massas vão ficar mais caras, o teu pãozinho vai ficar mais caro, assim como estão sendo afetados pelo preço dos combustíveis, etc. Tudo está sendo provocado por uma guerra que está acontecendo lá na Rússia, na fronteira com a Ucrânia. Eu quero pedir para o Cauã colocar uma matéria aqui, olha o que diz. Além de crise na Ucrânia, o mundo tem 28 conflitos ativos e teme novas guerras. Enquanto uma potencial guerra na Ucrânia dá sinais de arrefecimento com aparente recuo das tropas russas, ao menos 28 países passam por conflitos ou registram combates armados entre forças governamentais e grupos rebeldes neste início de 2022. Isso é notícia nova. Nesse cenário, uma pesquisa de opinião realizada em 26 países aponta que quase metade da população diz ter medo de que seu país se envolva em uma guerra. Pode subir mais. Quem lidera a lista de registros de eventos de conflito é a própria Ucrânia, de acordo com o levantamento realizado entre 1º de janeiro e 11 de fevereiro pelo projeto de dados de localização e eventos de conflitos armados. Foram considerados conflitos armados entre forças do governo, entre governo e rebeldes e entre rebeldes, conforme metodologia do Instituto. Foram 187 registros em território ucraniano, cercado por tropas russas, mobilizadas para suas fronteiras. Continua subindo, eu não vou ler a matéria inteira, deixa eu ver o que mais eu podia destacar para você. Os Estados Unidos e diversos países europeus acusam Moscou de querer invadir a Ucrânia, já foi invadida, já está lá há um tempão. Vai subindo, por favor, né? Olha os países aí, onde tem conflito, abaixa só mais um pouquinho, por favor. Mundo em conflito, onde você vê aí quais são as nações do mundo hoje.
que estão enfrentando guerras: Ucrânia, Somália, Síria, Myanmar, Iêmen, Afeganistão, Iraque, Burkina Faso, Etiópia, Mali, Nigéria, Paquistão, Colômbia, Índia, Sudão do Sul, Filipinas, República Democrática do Congo, Camarões, Venezuela, Egito, Quênia, Tailândia, Indonésia, Níger, Azerbaijão, Líbia, Senegal, Costa do Marfim e Burundi. Hoje, o mundo está assim. A gente ouve falar mais da Rússia e da Ucrânia, que é o principal conflito, porque nos afetou diretamente. Mas o mundo está vivendo essa crise. Aí Jesus, profetizando naquela ocasião, além de muitas guerras e nações contra nações e reinos contra reinos, ele disse: e haverá fomes, muita fome. Tem uma matéria aí que eu vou pedir para colocar. Fome atinge cerca de 811 milhões de pessoas no mundo, diz relatório da ONU. Pandemia agravou o cenário global. Sobe, por favor. Vai subindo, vai passando. A matéria fala justamente sobre a fome no mundo. A fome pode ter atingido até 811 milhões de pessoas em todo o planeta. O planeta está passando fome. O Brasil, que é talvez o maior fornecedor de commodities e alimentos no mundo, tem gente aqui passando fome. Por quê? Porque os alimentos estão supervalorizados no mercado mundial. Então os produtores preferem exportar e o alimento fica faltando para o brasileiro. Está faltando carne, e quem compra carne está muito cara. O frango, o porco, né? Toda comida, toda alimentação está ficando cara. Até o milho, tudo está muito caro agora, e isso está acarretando fome. Tem uma outra matéria, a matéria aí fala de outras partes do mundo, mas olha, a fome no mundo, vamos passar rapidamente. A população do mundo atinge cerca de 6 bilhões de habitantes, já está chegando em 7. Até o cachorro está magro, estima-se 1 bilhão de pessoas famintas no planeta. Esse número equivale praticamente a toda a população da América, ou da Europa, ou da África. Dos 4,5 bilhões de habitantes nos países em via de desenvolvimento, cerca de 1/3 não tem acesso à água potável. 1/5 das crianças não ingerem uma quantidade de calorias. Olha as crianças, mamando em peitos murchos que nem tem leite. Continua passando isso. Olha a criança, pele e osso, pele. Bom, eu não vou passar mais essa matéria sobre a fome, porque a fome está no mundo. E Jesus disse que isso iria acontecer com uma gravidade impressionante. E ele falou das pestes. Essas pestes aí, minha gente, não começaram agora com a Covid. Nós já estamos convivendo com a AIDS há muito tempo. Muita gente já morreu de AIDS. Mas tem muitas doenças matando. Jesus falou em pestes, não apenas uma peste. Pestes e vírus provocam doenças inéditas nos humanos, nos animais e nas lavouras, levando pânico ao mundo. Em 1918, há pouco tempo atrás, surgiu o vírus H1N1. Hoje tem vacina, não é? Mas na época não tinha. Matou 20 milhões de pessoas. Você sabia disso? Que o H1N1 matou 20 milhões de pessoas quando surgiu? E que só no Brasil, naquela época, morreram 300 mil pessoas, inclusive o presidente da República, que na época era o Rodrigues Alves. Ele morreu no dia 16 de fevereiro de 1919. Foi a gripe espanhola. Depois surgiu a gripe, o vírus H2N2, rebatizado de gripe asiática, que matou 100 mil pessoas. Em 1968 surgiu o H3N2, a gripe de Hong Kong, que matou 700 mil pessoas. Bom, eu não vou ficar lendo todos os dados, porque são muitas informações, mas são pestes que dizimam populações inteiras, que matam milhares e milhares, milhões e milhões. Mas eu só quero mostrar aqui uma matéria sobre essa última peste. Você sabe quantas pessoas já morreram no mundo de Covid? O Brasil está beirando 700 mil mortos de Covid. Mas no mundo, olha isso, 6 milhões e 120 mil pessoas morreram de Covid. 6 milhões, um vírus, uma peste. Estados Unidos, Índia, Brasil, França, Reino Unido e mundo todo. Parece que só os esquimós, que já tem um distanciamento social, é um aqui e outro daqui 10 quilômetros, né? Só lá no Polo Norte é que eles estão livres disso, da peste, mas não do que Jesus profetizou aqui, e já já eu vou te mostrar. Jesus Cristo falou a respeito dessas coisas, fomes, pestes e terremotos. Ninguém mais liga para terremotos que estão acontecendo no mundo. Olha o que ele fala aqui, ó, no final do versículo 7, ele diz assim: e terremotos em vários lugares.
Ele falou um terremoto aqui, outro ali. Terremotos em vários lugares. Deixa eu ler uma coisa aqui para você. Segundo um estudo da Universidade do Arizona, no início da década de 60, ocorreram no mundo 100 violentos desastres naturais com muitas vítimas. Já na década atual, são 500 por ano. Eram 100? Agora são 500, multiplicou 5 vezes. Observatórios do mundo todo registram por ano um impressionante número de mais de 300 mil tremores de terra. 300 mil tremores de terra. Terremotos mais fortes costumam acontecer em intervalos de 5 a 10 anos. Porém, esses lapsos de tempo estão diminuindo, como se fossem as dores de parto do planeta. Terremotos que aconteciam com intervalos de 5 anos, agora estão acontecendo com intervalos menores, como uma mulher que está para dar à luz, porque o tempo é chegado. E aqui fala de quantas pessoas já morreram de terremotos. Eu não vou nem ler essas informações, eu vou colocar a matéria mais atual aqui. Notícias sobre terremotos publicada pela revista Exame, essa matéria é recente. Terremoto em Fukushima deixa 2 mortos e traz de volta memórias de tragédia. Terremoto abala a costa nordeste do Japão e gera alerta de tsunami. Jesus falou terremotos em vários lugares. Terremoto de magnitude 7,5 atinge região remota amazônica do norte do Peru. Ilha de La Palma, na Espanha, registra 31 tremores nas últimas horas. La Palma registra terremoto de 4,5 graus, o maior até agora. Terremoto de magnitude 6,1 deixa mais de 30 feridos no Japão. Forte terremoto atinge fronteira entre Peru e o Brasil neste sábado. Vulcão que poderia gerar tsunami no Brasil entra em erupção, veja vídeo. Tsunami no Brasil, entenda como o vulcão gerou alerta na costa da Bahia. Terremoto de 6,2 graus atinge a Argentina. Terremoto de 7,1 graus atinge o México e deixa ao menos um morto. Haiti registra tumultos e desespero uma semana depois do terremoto. Tempestade chega ao Haiti após terremoto matar mais de 1.300 pessoas. Haiti, número de mortes por terremoto sobe para 724. Naomi Osaka, o Papa Francisco falam sobre Haiti, dói muito. Haiti busca sobreviventes após terremoto que matou mais de 700 pessoas. Terremoto de magnitude 7,2 no Haiti. Terremoto no Alasca. Eu falei para você que os esquimós, estariam protegidos da Covid, mas não estão em profecia. Terremoto de 8,2 graus é registrado na costa da península do Alasca. Terremoto de 4,3 na escala Richter é registrado em Breves, no Pará, aqui no Brasil. Irã, terremoto de magnitude 5,9 atinge o sul do país. Quem é que está ligando para essas notícias? Nova Zelândia emite alerta de tsunami após registrar 3 fortes terremotos. Mais de 100 feridos no Japão após terremoto. Tsunami confirmado em ilha da Austrália após terremoto. Terremoto é registrado na Guiana e abalos atinge Roraima e Amazonas. Forte terremoto. E a matéria vai longe. A matéria vai muito longe. Jesus disse, e haverá terremotos em vários lugares. Aí Jesus falou uma outra coisa que nunca aconteceu no mundo, mas aconteceu, está acontecendo agora. Vá comigo em Lucas, agora Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Muitas coisas espantosas estão acontecendo nos céus, como as explosões solares num nível nunca visto desde que o sol é estudado. Enquanto isso, na terra, falsos profetas estão aí, etc e tal. Mas olha, além dessas explosões solares, essas radiações e tudo mais, Jesus disse que as pessoas ficariam espantadas com o movimento das águas. Você já viu o que aconteceu em Petrópolis, Teresópolis, na Bahia, em Belo Horizonte, em São Paulo, acontecendo o tempo todo por causa das águas. O país debaixo d'água, regiões do mundo inteiro inundadas, tsunamis acontecendo, forças incontroláveis. E o que antes nunca tinha acontecido foi notícia essa semana. Coloca a matéria, por favor. Polos derretendo ao mesmo tempo. Antártida e Ártico registram aquecimento recorde. Um alerta recente revelou que os 2 polos da Terra, o norte e o sul, que são as partes geladas, registraram simultaneamente recordes de aquecimento nos últimos dias, marcando picos de calor ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu dos 2 polos se derreterem no mesmo instante.
o aquecimento dos dois polos. A matéria continua dizendo assim: na Antártida, que é o sul, não é? Sul do Brasil, ali a Argentina, foram documentadas temperaturas de até 40 graus acima do esperado, enquanto estações meteorológicas na região do Polo Norte, agora lá no norte, apresentaram indícios de derretimento ainda mais intenso, com os termômetros marcando até 30 graus centígrados a mais do que o normal, alcançando marcas normalmente só atingidas meses depois. O fenômeno sem precedentes, escute, entenda a frase, o fenômeno sem precedentes, quer dizer, inédito, nunca aconteceu antes, ilustra a noção global do aquecimento, pelo qual o planeta vem atravessando, provocando colapsos climáticos por toda parte. Jesus disse, esses são os sinais. E nunca, toda a história da humanidade, essas coisas aconteceram simultaneamente. Eu olho, o governo já deu uma ordem, né, que não é mais necessário usar máscaras, mas eu vejo muita gente aqui ainda de máscaras. Por quê? Porque você sabe que o perigo não passou. É verdade ou não é? Você sabe que o perigo está aí e você quer se proteger. Mas preste atenção, tudo isso que está acontecendo é um alerta que foi dado com antecedência pelo Senhor Jesus para as pessoas que esperam não nesta vida, mas no reino dos céus. Ao invés de ficar triste, ao invés de você ficar cabisbaixo, realmente está uma tragédia, violência, desamor, ódio, valores invertidos, iniquidade se multiplicando, vícios em toda parte, muita iniquidade, enganos, roubos, violências, coisas que a gente não esperava assistir, a gente está vendo. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma coisa para te chocar. Ao invés de você ficar chocado com tudo que está acontecendo, Jesus disse, alegre-se, exultai, levantai as vossas cabeças, olhai para o céu, porque é de lá que está vindo a vossa redenção, e a vossa redenção está próxima. Tudo isso para mim é uma má notícia para o planeta. Tudo isso que eu li aqui para você, e li só uma parte, eu te poupei de mais informações chocantes. É uma má notícia para a humanidade, ou uma série de más notícias para a humanidade. Mas para quem é salvo, isso soa como um doce aviso do nosso Senhor Jesus. Ele disse, é necessário que tudo isso aconteça. O mundo pode fazer o que quiser, a ONU já admite isso. O planeta atingiu um ponto que se tornou irreversível. Daqui para frente não tem mais como consertar. As nações podem fazer o que quiserem para evitar a tragédia que está aí, mas eles não conseguirão reverter o problema, porque Jesus disse, é necessário que tudo isso aconteça. Às vezes eu vou orar, não é? Pelo fim de uma guerra, por exemplo, e eu sinto que o Espírito Santo fecha o meu coração para não orar. Quando eu quero orar pelo fim de uma peste no nosso país, eu sinto que eu não devo orar. Eu posso orar por uma pessoa que está com Covid para ela ficar curada, mas eu ficar orando para que acabe a peste, eu não consigo orar. Meu coração fecha, e fecha porque eu estou em sintonia, tanto com a palavra como com o Espírito Santo. Meu coração fecha, é doloroso, é triste, mas eu não ouso orar pelo fim da guerra, eu não ouso orar pelo fim da iniquidade e pelo fim da violência no nosso país. Eu posso orar por um drogado para ele ser liberto, isso sim, mas o meu coração fecha para orar de modo que acabe a iniquidade no nosso país. Meu coração fecha para isso, porque Jesus disse, é necessário, é mister ou mister, como querem outros, que tudo isso aconteça. É necessário, ele diz, é necessário que tudo isso aconteça. Triste época para a humanidade. Eu fico pensando em como as pessoas que não têm Deus estão deprimidas, abatidas, arrasadas. Eu fico pensando nisso, e por isso eu quero pregar o Evangelho, por isso que eu quero alertar, por isso que eu quero anunciar Jesus, por isso que eu estou dizendo, olha, Ele avisou, está chegando a hora,
Eu tenho que ficar falando essas coisas, porque até a igreja está dormindo. Hoje as igrejas estão envolvidas com discussões políticas, estão tomando partido, ofendendo autoridades, ofendendo oponentes. As igrejas estão secularizadas, mistificando a fé, fazendo comércio da fé, vendendo o sangue de Jesus. Você me perdoe se eu pareço um santarrão. Eu não sou um santarrão e eu não sou o melhor do que ninguém, mas eu tenho visão e eu conheço a palavra de Deus, e eu sei que neste momento nós temos que vigiar e orar e olhar para cima, levantar a cabeça, porque aquele que disse que viria, ele está chegando, ele está voltando. Está próxima, nunca esteve tão próxima. Escute, nunca esteve tão próxima a vossa redenção. Agora não é hora de cochilar, não é hora de ir para o mundo, não é hora de ficar esperando só nessa vida. Você percebeu como hoje as pessoas deixaram as coisas da alma e do espírito de lado, a grande maioria da humanidade, e as pessoas fazem apenas o culto do corpo? Todo mundo quer ter um corpo atlético, um abdômen bem definido. As moças querem ter uma perna bem grossa, musculosa, não é? Estão na academia, vão todo dia na academia. Não tenho nada contra exercício, não tenho nada contra os exercícios. Mas se essas pessoas que vão na academia todo dia, viessem todo dia para a casa do Senhor, elas estariam fazendo um exercício muito melhor, um exercício muito mais proveitoso. Todo exercício é bom, concordo, mas a pessoa está ali cultuando apenas o corpo e se esquecendo do que realmente tem valor, que é o espírito dentro dela, essa alma eterna, que quando esse teu corpo acabar, e ele pode acabar de diversas maneiras, por essas pestes que estão chegando, por acidentes, por violência, por doenças, enfim, por mal súbito, essas mortes inesperadas que quando chegam acabam com o teu corpo tão bonito. Eu recebi aí a notícia, um rapaz super atleta, bonito, alto, musculoso, 42 anos, se cuidava, alimentação, queria ter um corpo sarado, um cara, sabe, que se cuidava mesmo. Puf! Parou o coração. O que foi feito do seu corpo a gente sabe. Agora o que foi feito da sua alma só no dia do juízo. A humanidade hoje está cuidando só do corpo. Não todos. Graças a Deus que você está cuidando da sua alma. Graças a Deus que você está aqui. Eu estou trazendo essa mensagem e não é para você ficar pessimista. Eu estou trazendo essa mensagem do Senhor Jesus para você ficar bem alegre, porque o Rei está voltando. Vigiai e orai para que aquele dia não vos apanhe de surpresa, disse Jesus. Vamos ficar todos de pé. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, inclusive para os nossos familiares, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que não estão conseguindo enxergar essas coisas. Você que está vendo, você que está enxergando, você que está ouvindo, você sabe que há pessoas que não enxergam isso. Pessoas que não ouvem isso, que não percebem nada disso. Isso acontecia na época de Jesus. Jesus falava, tende olhos e não vedes, tendo ouvidos, não ouvem. No nosso tempo, tem muita gente, tem ouvido, mas só para escutar as coisas desta vida, as coisas deste mundo. Mas você tem que chegar naqueles ouvidos e falar de Jesus Cristo. Falar que Ele está voltando, porque Ele está chegando mesmo. Quando estas coisas começarem a acontecer, Ele falou isso há quanto tempo atrás? Há 2 milênios? Falou isso há 2 milênios atrás? Nunca houve época no mundo igual a essa que nós estamos vivendo. Ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer, já tem 100 anos, mais um pouco do que 100 anos. Essas coisas começaram a acontecer em 1914 de uma maneira global. E agora estão no ápice dos acontecimentos. Escute, a qualquer momento vai tocar a trombeta. A pessoa que estiver vigiando e orando e na presença de Deus, vai escutar essa trombeta tocar. Os ouvidos que não ouvem, que só escutam as coisas deste mundo, não ouvirão a trombeta. Mas você que tem os seus ouvidos abertos para as coisas de Deus,
Onde quer que você esteja, você pode estar até deitado na tua cama. Quando a trombeta tocar, você vai escutar, e no abrir e piscar de olhos você vai ser transformado e arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. Os salvos não ficarão para essa grande tribulação. Se hoje já está difícil, faça uma ideia depois do arrebatamento. Faça uma ideia depois que a igreja for tirada da terra. Então esse é o tempo que quem está afastado de Deus tem que voltar para a casa do Pai. Esse é o tempo em que a pessoa que estava com um pé na igreja e um pé no mundo se firmar na presença do Senhor. Este é o tempo em que a pessoa que está na igreja se firmar mais ainda e procurar se encher do Espírito Santo de Deus. Porque quem tiver o selo do Espírito Santo de Deus já está selado para aquele grande dia. O Espírito Santo vai ser retirado da terra, e quem tem o Espírito Santo dentro de si vai ser levado junto imediatamente. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Essa hora está próxima a redenção. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, aproveite que a porta ainda está aberta. Ainda é possível você ser salvo, ser salva de graça. Mas depois que começar o arrebatamento, acabou o tempo da graça. Quem ficar não vai mais poder comprar a salvação com o sangue de Jesus. Vai ter que comprar a salvação com o seu próprio sangue, se recusando a se ajoelhar diante da imagem da besta. Está chegando a hora. Vigiai e orai, ele disse. Não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele mandou só vigiar e orar. Então é a hora também de você se apegar com Deus, de entregar a sua vida para Jesus. É a hora de você esquecer o mundo. Esquece as coisas do mundo, os prazeres do mundo. O mundo está querendo te distrair para que você não olhe para cima. O mundo quer te distrair. Você está aí, só na internet, só no WhatsApp, só no Instagram, só no Facebook, só olhando para as coisas desse mundo. Você está deixando de olhar para cima. Nunca a humanidade esteve tão distraída. Mas você não. Chegou a hora de você entregar a sua vida para Jesus. Escapa pela tua vida. Escapa pela tua alma. Escapa enquanto dá tempo. Ainda dá tempo. Jorribe, o que eu tenho que fazer para escapar? Você tem que entrar pela porta. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Você tem que ser salvo por Jesus. Ele é a porta da saída desse sofrimento que está chegando. Quem entrar por mim salvar-se-á. E sairá e achará pastagens. Ele é a tua porta de entrada e a tua porta de saída. Você vai escapar através de Jesus. Não é retórica, não. Ninguém está te convidando para mudar de religião. Essas religiões vão levar muita gente para a grande tribulação. Nós estamos falando de salvação. Quem entrar por esta porta salvar-se-á. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. É entregar a vida para Jesus. E a porta é estreita, viu? Não dá para querer entrar numa porta larga. Jesus permite, Jesus deixa. Posso continuar pintando e bordando? Não pode continuar pintando e bordando. Você tem que consertar a tua vida com Deus. Entregar a vida para Jesus e seguir Jesus para valer. Então eu vou fazer a pergunta que vai fazer a mudança total na sua vida, no seu futuro e no seu destino final. A pergunta que vai fazer a grande diferença entre a salvação e a condenação. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Escapa pela tua vida. Chegou a hora, escapa pela tua vida. Quem ergueu as mãos, vem aqui para frente, por favor. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E venha. Jesus disse, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Vem para cá, vamos aplaudir a Jesus porque está chegando mais gente. Vamos aplaudir mais. Glórias a Deus. Vem, está com vontade de vir? Pede licença e vem. Quero chamar os filhos pródigos. Deixa eu falar uma coisa. Não é hora de você ir para o mundo. Não é hora de se dividir e andar entre dois caminhos. Não é hora. Agora é hora de você se apegar com Deus. A pessoa diz, quando for mais velho eu vejo isso. Não, você não vai ter tempo nem de ficar mais velho. Você não vai ter tempo.
Por vários motivos você não vai ter tempo, por muitas variáveis, eu garanto que você não tem esse tempo. Até pela própria fatalidade dessa vida, você não tem o tempo que você pensa que tem. Mas Deus está te dando uma oportunidade, filho pródigo e filha pródiga, de se consertar com Deus. O filho pródigo, ele saiu do chiqueiro, saiu do meio dos porcos e ele voltou para os braços do pai. E o pai o recebeu do jeito que ele estava, mesmo sujo, descalço, mal cheiroso. O pai o recebeu com amor e o abraçou. O pai vai receber você do jeito que você está, filho pródigo e filha pródiga, e ele vai purificar. Além de colocar vestes de salvação, sandálias do evangelho e anel de poder no teu dedo, ele vai colocar em você o bom perfume de Cristo, o bom perfume de Jesus. Você vai voltar a sentir aquela alegria do primeiro amor, aquela alegria de estar na presença de Deus. Então todos que estão se sentindo fracos, todos que estão pensando em desistir, todos que estão sem forças para continuar, todos que estão até parando, mas vieram aqui hoje, venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha do jeito que você está e Deus vai te restaurar, Deus vai te transformar. Não pense você, eu posso ficar aqui onde eu estou, que Deus vai me abençoar aqui nesse lugar. Quando você se humilha na presença de Deus, Deus te exalta. Isso, vem você também. Tem mais filhos pródigos, vem. Quem se humilha será exaltado. Isso, vem. Você é muito bem-vindo. De volta nos braços do Pai, vem. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. E está chegando mais, vem. Isso, vem, isso fará a diferença na sua vida. Vem, jovem, vem. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Está vindo? Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe. Você que está ouvindo pela rádio Feliz FM ou pelo aplicativo da Feliz FM. Você que está neste momento à distância, ouvindo a palavra e sabendo, por misericórdia de Deus, por aviso de Deus, que você pode escapar e você quer escapar. Então entrega a vida para Jesus aí mesmo onde você está, em casa, ou então no seu local de trabalho, ouvindo essa mensagem, ou enquanto dirige, ou dentro de uma condução, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Então faça isso agora, faça isso já. E se possível, se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, aí ao lado do teu televisor. E eu vou convidar você que veio para frente, se conseguir ajoelhar, ajoelha também, por favor. Se não puder ajoelhar, não tem problema, tá? Se não conseguir ajoelhar, não tem problema, viu? Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga com fé, meu Deus e meu Pai. Eu conheço a tua palavra. E isso para mim não é novidade. Eu sei de tudo isso. Mas eu vim para frente. Porque eu quero o teu perdão. Eu quero me entregar ao Senhor e suplicar que de maneira alguma eu fique fora do arrebatamento. Meu Deus, me conta agora entre os salvos, entre aqueles que irão subir, e me ajuda a ficar firme até aquele grande dia que está cada dia mais próximo, aquele dia da minha redenção. Eu espero ansiosamente pelo meu Senhor e quero ficar firme diante de Ti, para que aquele dia não me apanhe de surpresa. Me ajuda, Senhor, a vigiar, a orar e permanecer na Tua casa. Eu quero Te servir e Te buscar até o fim. Eu quero perseverar até o fim. Perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões, apaga o meu passado e me dá agora vida nova, vida de verdade, vida cheia do Teu Espírito Santo, vida transbordante da Tua presença. Me dá isso, Senhor, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador,
para todos sempre. Amém. Continua assim, Espírito, que eu vou orar agora. Toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas que estão aqui na frente. Vamos orar por elas. Pai querido e Deus amado, aquele dia está chegando. A nossa redenção está próxima. Não queremos nos distrair olhando para as coisas deste mundo. Não queremos ser seduzidos pelas tentações da presente época. Satanás está cegando os olhos da humanidade e também o entendimento para que eles não compreendam esta época. Mas o Senhor teve compaixão e misericórdia e chamou a cada um de nós. Todos nós aqui, todos nós estamos precisando muito da ajuda do Teu Espírito Santo para perseverarmos até o fim. Não podemos desistir, não podemos voltar atrás e também não podemos cair. Mas se qualquer um de nós cair, não nos deixe caídos, porque a Tua palavra garante que 7 vezes cairá o justo e 8 vezes o Senhor o levantará. Senhor, nós queremos a Tua mão segurando na nossa mão, o Teu Espírito nos guiando como um pai guia o seu filhinho pequeno. Queremos aprender a andar neste mundo com a cabeça erguida, olhando sempre para cima, não perdendo a visão de que a nossa redenção está próxima. Senhor, muitas coisas estão acontecendo agora no planeta Terra e elas estão piorando a cada dia que passa. Nós queremos alertar mais pessoas, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nós amamos, para que também estejam na Tua presença, para que também escapem nesta hora. Então dá graça para cada um de nós aqui se tornar um pregador do Evangelho, uma pregadora da Tua palavra. Dá graça, meu Deus, para cada pessoa que está aqui ganhar a sua família para Jesus. Dá, Senhor, unção poderosa, unção nos lábios, para que quando esta pessoa abrir a boca para falar do Senhor, ninguém consiga resistir. Até o mais duro coração se derreta diante das palavras. Usa, meu Deus, este Teu filho, esta Tua filha, que o Senhor salvou e resgatou com seu próprio sangue, e que agora quer nos levar para a glória. Então usa cada vida aqui como Teu instrumento e abençoa todos que estão à distância, todos que estão assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM ou no podcast João Ribe, todos que estão neste momento recebendo esta palavra e se rendendo a Ti. Ajuda cada uma dessas vidas a permanecer firme na Tua presença. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome santo do Teu Filho Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém, Senhor. Amados, o tempo se cumpriu. A verdade revelada hoje é um chamado urgente para um despertar espiritual. Os sinais descritos na Bíblia estão evidentes ao nosso redor. Rumores de conflitos, escassez e abalos na natureza. Eles clamam que a redenção está próxima. Não somos espectadores, somos faróis de esperança. Se você sente o peso desses dias e precisa de uma intervenção divina, pare agora e digite seu nome ou seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade vai interceder por você, para que mais almas sejam alcançadas e despertadas para esta verdade inegociável. Compartilhe este vídeo. E se você quer uma bússola segura para estes dias finais, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Seu like é um testemunho que ajuda essa mensagem a chegar a quem precisa. O Rei está voltando.